Olá, seja bem-vindo ao canal Vem Cá Jogar. Eu sou a Ká e hoje vou apresentar duas versões de um mesmo jogo. Estou falando de Mercado Imobiliário, lançado aqui no Brasil pela Algazarra Brinquedos. Vou mostrar o Mercado Imobiliário 1 e o Mercado Imobiliário 2. Vem comigo conhecer? Vamos começar pelo Mercado Imobiliário 2, indicado para crianças a partir de 10 anos. E podemos jogar de 2 a 6 pessoas. Aqui, no verso da caixa, temos a lista dos componentes e também as regras do jogo. Esse é o tabuleiro do jogo, totalmente interativo. Cada jogador escolhe dentre os 6 pinos aquele com sua cor preferida para percorrer todo o tabuleiro ao lançar os 2 dados que vêm com o jogo. Durante o percurso, vamos tendo lucros e prejuízos, comprando e negociando propriedades, pagando ou recebendo pedágios, descansando no hotel, comendo no restaurante, se necessário, indo ao hospital e até na delegacia podemos parar. Para executar todas essas ações, precisamos de dinheiro. O jogo nos traz esses bloquinhos de dinheirinho que eu sei que as crianças adoram. Vamos ver em detalhes como o jogo acontece? Cada jogador escolhe sua cor de pino e os coloca na casa de saída. Se estivermos em menos de 6 jogadores, os pinos não utilizados voltam para a caixa. Escolha um dos jogadores para ser o caixa e ele irá fazer os pagamentos e recebimentos. Sugiro que seja o mais velho. E ele já começa entregando 1000 de dinheirinhos para cada um dos jogadores, inclusive para ele mesmo. São 5 notas de 1. 9 notas de 5, 5 notas de 10, 6 notas de 50 e 6 notas de 100. As 10 cartas de lucro, junto com as 11 cartas de prejuízo, mais uma cartinha de liberdade, são embaralhadas todas juntas e colocadas aqui, viradas para baixo, nessa área do tabuleiro. As 23 cartas de certificado de propriedade, cada uma com uma casinha correspondente, vão ficar todas aqui, viradas para cima, nessa área do tabuleiro. O jogador mais novo começa e depois todo o jogo acontece em sentido horário. Na sua vez, vai lançar os dados, somar os valores obtidos e em seguida andar com seu peão a quantidade de casas correspondente. Neste caso aqui seria 9. O primeiro jogador aqui é o preto, ele vai pegar o seu pininho e vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como falei, o tabuleiro é todo interativo e toda casa tem uma ação a ser executada. São 4 grandes tipos possíveis de ação. Vamos ver cada um deles? Tem as casas de ação direta, na qual o jogador recebe ou paga um determinado valor. Por exemplo aqui, que sorte, você achou dinheiro na rua, receba do caixa 20 dinheiros. Ou esta aqui, azar, seu pneu furou, pague 20 ao caixa. Tem essas casas aqui, ó, de lucro ou prejuízo. Ao parar em uma delas, o jogador compra a cartinha do topo da pilha lucro ou prejuízo. Vira e lê em voz alta. Começaram as aulas, vamos comprar material escolar. Pague 40 ao caixa. O jogador paga então 40 ao caixa e a cartinha usada vai para baixo da pilha. Então é sempre assim, se for lucro vai ganhar um dinheirinho do caixa, se for prejuízo vai ter que pagar ao caixa. Nesse monte também há uma única carta de liberdade. Quando o jogador a pegar, apenas guarda para si esperando a oportunidade de usá-la, pois há um terceiro tipo de casa que leva o jogador para um desses 4 lugares: restaurante, hospital, hotel ou delegacia. Em todos eles, o jogador vai acabar gastando dinheiro e ficando sem jogar por uma ou mais rodadas. Mas se ele tiver conquistado a carta liberdade, poderá anular essa ação e sair de qualquer um desses lugares imediatamente e sem pagar nada. Por exemplo, o nosso primeiro jogador caiu aqui. Cansado da viagem, vá para o hotel e fique uma vez sem jogar. Ele ficaria aqui uma vez sem jogar. E ao sair, ainda teria que pagar a conta do hotel, que vale 60 dinheiros. Mas se ele tivesse essa carta liberdade, ele apenas apresentaria e na próxima vez já poderia sair do hotel. Assim que usar a carta da liberdade, devolve-a para baixo do monte. Entramos nesses 4 lugares através de uma casinha do tabuleiro. Sofreu um acidente, hora do almoço, cansado da viagem
ou discussão no trânsito. Cada uma leva a um desses 4 lugares. E para sair, devemos usar a setinha indicada no tabuleiro. Então aqui, o jogador entrou no hotel, deveria ficar uma rodada sem jogar, mas como ele tinha a carta da liberdade, usou, devolveu para baixo, no próximo turno ele rola os dados e sai por aqui. E o quarto tipo são as casas que representam as propriedades, que podem ser algum estabelecimento já construído ou apenas um lote de terreno. Por exemplo, aqui uma pizzaria, este aqui é um terreno. Aqui temos um clube, uma lanchonete, um posto de gasolina, outro terreno aqui e assim por diante. Toda vez que o jogador parar em uma casa deste tipo, se a propriedade estiver disponível, ou seja, a carta correspondente ainda não foi recolhida por ninguém, ele paga o valor estipulado. Essa aqui, por exemplo, é a carta da boutique. Se um jogador parar aqui na boutique, ele paga 80. O 80 está escrito no tabuleiro e também na cartinha. Paga 80 ao caixa e fica com a cartinha. Mas se a carta daquela propriedade já estiver com outra pessoa, o jogador da vez deve pagar ao proprietário o pedágio estipulado na carta da propriedade. Este pedágio aqui, ó, 16. Então, toda vez que algum outro pino parar nessa casa, vai ter que pagar 16 para o jogador vermelho, pois ele é quem tem a carta da propriedade boutique. Nessa versão do jogo, é possível também negociar. Por exemplo, se o jogador não tem dinheiro para comprar aquela propriedade, ele pode negociar com outros jogadores, desde que o caixa receba exatamente o valor da propriedade que está sendo adquirida. Ou então, se o jogador não quer pagar o pedágio, ele pode propor uma troca de propriedades ou a compra daquela propriedade. E os valores estipulados nessa negociação são de escolha dos jogadores envolvidos. Quando o jogador não tiver dinheiro para comprar propriedades ou pagar pedágios, ele pode vender seus bens, seja para o caixa, aqui é o valor que cada carta representa, e nesse caso a propriedade volta para cá, fica novamente disponível, ou ele também pode negociar com qualquer outro jogador e chegar em um valor que os dois concordem. Detalhe, aqui as regras ditam que quando o jogador não tiver mais dinheiro nem propriedades para vender, ele sai do jogo. Mas eu sugiro que nesse caso ele peça um empréstimo ao caixa e se comprometa a devolver com 10% de juros. O jogo todo vai acontecendo dessa forma e toda vez que o jogador passar por essa casa aqui, ele recebe R$100 do caixa. O jogo acaba após um determinado número de voltas no tabuleiro. Essa quantidade deve ser estipulada pelos jogadores antes de começar a partida. E no final vai ganhar quem tiver o maior patrimônio, somando o valor de suas propriedades com o seu dinheiro. E agora vamos ver o Mercado Imobiliário 1, um jogo indicado para crianças a partir de 7 anos e podemos jogar de 2 a 6 pessoas. Aqui atrás da caixa também temos os componentes e as regras do jogo. Dentro da caixa temos os bloquinhos de dinheiro, 6 pinos de cada jogador, 2 dados e 45 cartinhas, 22 de certificado de bens e propriedades que podem ser construções ou apenas o terreno e serão adquiridas durante o jogo, 11 cartas de lucro, 11 cartas de prejuízo e uma única carta de liberdade. O tabuleiro possui as setas indicando a direção a ser seguida. Nele, as 4 grandes construções ficam aqui no cantinho: hospital, hotel, restaurante e prisão. A maneira de jogar é a mesma, a diferença aqui é que não há negociação de propriedades. Se caiu em uma propriedade disponível, você é obrigado a comprá-la. Se caiu em uma propriedade em posse de outro jogador, você será obrigado a pagar o pedágio. De resto, tudo ocorre da mesma forma, com o jogador, na sua vez, lançando os 2 dados, somando os valores e caminhando nas casinhas o número que saiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caiu na casa, executa a ação. Aqui, lucro ou prejuízo, pega uma cartinha, vira e vê o que aconteceu. Aumento do valor do condomínio, mais contas. Pague 50 dinheiros ao caixa. Pagou? Coloca a cartinha aqui debaixo do monte. Também combinamos um número inicial de voltas a serem dadas no tabuleiro e quando todas forem completadas, somamos as propriedades e o dinheiro de cada jogador. E vai ganhar quem tiver o maior montante, ou seja, o maior patrimônio. Me conta o que achou desses 2 jogos. Não deixe de se inscrever no canal, trago novidade toda semana. Nos vemos em breve, divirta-se e tchau!